Bom, galera, o que eu vou estar ensinando hoje é o switch, que é um outro comando para a gente fazer estrutura de bloco e coisas do tipo para decidir qual que vai ser executado. O switch ele é muito similar ao if-else, é uma forma talvez que fique um pouco mais limpa na hora de você escrever o comando. E como eu não acho ele muito complicado, eu acho que ele talvez seja até meio simples assim. Eu vou estar fazendo tipo um menuzinho para estar ensinando como que ele funciona. Bom, então deixa eu só, o Discord está identado bonitinho. Beleza. A gente vai declarar aqui um scanner, né? New scanner system. Beleza. Importar ele aqui, Alt Enter, né, para importar. Aí ele vai importar e a gente vai declarar um inteiro aqui, opção. Já vamos receber aqui, a opção ele vai receber um scan.next. Beleza. Qual vai ser as opções que a gente vai ter? Vamos fazer o seguinte. Opa. Systemout.println, né? Somar. Aí 2, subtrair. Três, quatro. Multiplicar. Dividir. Beleza, daí dividir. São as 4 opções que o sistema vai ter. E aqui a gente vai colocar 2 números inteiros. Você pode estar pegando esses números inteiros também por aqui, mas só para ficar mais fácil eu vou criar aqui direto já. Então, int número A é igual a 2 e o número B é igual a 4. Bom, como que o switch funciona? A gente cria aqui, né, o switch, aí a gente vai passar aqui para ele a opção. E ele funcionaria como se fosse um if-else. If1, if2, if opção igual a 3, if opção igual a 4. E dentro a gente colocaria as opções de teste. Então seria, por exemplo, aqui. Switch opção. Caso 1. Caso o valor de opção seja igual a 1, o que a gente vai fazer? A gente abre chaves aqui e vamos declarar aqui, somar. Então a gente vai pegar o... Vamos declarar só uma variável soma aqui, resultado. Resultado. Beleza. A gente vai fazer o resultado receber número A mais número B. Bom, caso a opção seja igual a 1, resultado número A mais número B. Depois que a gente... vamos pegar aqui já a opção número 2. Então, caso 2, 2 pontos, resultado é igual a número A menos número B. Bom, o que a gente pode estar fazendo aqui? Depois de cada opção que a gente executa, por exemplo assim, ele caiu na opção 1. Então ele vai vir aqui e ele vai executar o que está na posição 1. Só que ele vai executar daí o que está na posição 1, o que está na posição 2, o que está na posição 3, o que está na posição 4, até terminar. Ele vai, depois que ele caiu no primeiro, ele vai executar todos. Por exemplo, se aqui ele caísse na opção 2, ele ia executar a opção 2, a opção 3, a opção 4, 5, todas as que tivessem depois. O que a gente faz para impedir que ele execute somente a opção 1? A gente usa um comando do Java que ele se chama break. O que esse break faz? Ele para a execução do código nesse ponto. Ou seja, quando ele cair aqui dentro do switch, ele vai cair aqui no case 1. Executou o case 1. Para ele não executar o case 2, a gente dá o break aqui. Ele vai sair dessa opção do switch. O break pode ser utilizado também laços de repetição, que vai ser o que eu vou estar passando depois. Tem o break e o continue que pode ser utilizado lá.
Bom, então a gente tem aqui, né, caso 1, caso 2, caso 3, e aqui a gente vai ter um case 4, que é a última opção. Só colocar aqui na linha de baixo. Case 4, resultado é igual, vou colocar um número B dividido pelo número A, para ficar um número redondo. Beleza, aqui como é o último caso, não precisaria de colocar o break. Só que é um bom costume colocar, porque vamos supor que você está criando esse código aqui e depois outra pessoa vai dar manutenção e vai inserir tipo um novo caso de teste aqui, caso 5, que vai, por exemplo, utilizar da raiz quadrada, levar um número pelo outro, coisa do tipo. Ele tipo, pode não perceber que você não colocou o break aqui, então causaria problemas no código. Então é sempre bom colocar. Bom, depois que a gente pegou o resultado aqui, o que a gente pode fazer é estar mostrando o resultado aqui no final. Ótimo. Resultado. A gente poderia estar... ele vai dar um problema aqui porque o resultado pode não ter sido declarado. Pode ser que ele não caia em nenhum desses casos aqui de cima. O switch case, ele tem um caso que é específico, que, por exemplo, assim, o if else, ele tem um if, aí o else if. Aqui ficaria tipo assim, if opção igual a 1, else if opção igual a 2, else if opção igual a 3, else if opção igual a 4. Mas aqui no código não tem nenhum else, que é para quando ele não cai em nenhuma das condições. O que a gente faz para criar o else? A gente cria o default. Default, resultado igual a 0. Beleza. Pode ver que ele já parou de dar erro aqui, porque em algum desses casos aqui vai cair. Não tem como. Caiu no 1? Não. No 2? Não. Caiu no 3? Não. Caiu no 4? Não. Então vai cair no default. Daqui ele não passa. Aí, por convenção, o pessoal costuma colocar o default sempre como último caso. Se tiver que adicionar algum outro caso, coloca ele aqui em cima, porque não pode ter dois default. Então se você colocar aqui e depois você vir aqui e colocar case 5, funciona... resultado 10. Funciona normal. Só que qual que é o problema? Resultado igual a 10. Qual que é o problema? Você depois pode vir aqui, distraído, ou outra pessoa, default, colocar default de novo. Então, sempre deixa o default como último caso para facilitar a legibilidade do código. Sempre que a gente está programando, no começo a gente programa pra gente, faz programa pequeno e tal. Só que é sempre bom pensar que a gente vai programar para mais de uma pessoa. Às vezes você vai trabalhar em alguma empresa, vai fazer algum trabalho de faculdade, coisa do tipo. Então você tem que pensar que seu código ele tem que ser legível por todo mundo e que essa outra pessoa ele possa estar fazendo alterações também. Vamos executar aqui para ver. Seleciona uma opção, vamos somar. Então o que ele fez? Somou 2 mais 4 e caiu aqui. Vamos tirar esse break aqui só para ver o que acontece. Vamos somar de novo. Menos 2. Por quê? Ele caiu aqui no primeiro. No primeiro case. Aí o resultado recebeu 2 mais 4 igual a 6. Só que depois ele também caiu no segundo. Aí ele recebeu 2 menos 4 igual a menos 4. Então por isso que a gente sempre usa o break aqui para esse tipo de coisa não acontecer. Vamos supor que quando a gente executou o código aqui, o usuário ele não digitou nenhuma dessas opções aqui, ele digitou 0. Lá, dele mostra 0. A gente poderia criar, por exemplo, para não ficar grande, como é um caso só, um if aqui. If resultado for igual a 0. Opa, igual, foi mal. Caso o resultado seja igual a 0, vamos exibir. Deixa eu só colocar isso aqui no else já. System.println, opção. Vamos executar de novo. Bom, se o cara digitou 0, vou colocar aqui embaixo. Se o cara digitou 0, ele caiu aqui embaixo, opção inválida.
Se ele digitar um valor, ele vai realizar a operação. Qual que é o problema da gente estar atribuindo, se o resultado for igual a 0, ele digitar aqui? Vamos supor que o nosso sistema vai fazer agora a subtração de 2 menos 2. Qual que vai ser o resultado? Vai ser 0. Então, 2. Opção inválida. Por quê? Porque 2 menos 2 é igual a 0, ele chegou aqui, opção inválida. Então, não funcionou muito bem. Não ficou legal isso. A gente pode criar aqui uma variável booleana. Boolean, opção válida, igual a true. A gente já inicia ela com o valor de true. Por quê? Somente no caso da pessoa digitar um valor inválido que a gente vai colocar ela para falso. Então vamos colocar aqui, ó, opção válida igual a false. Então se ele digitar alguma dessas opções que são válidas, ele vai realizar a operação. Se não, ele vai cair aqui e a opção vai ser igual a false. Vamos colocar o resultado igual a 0 de novo, que tirei para ele não dar problema de compilação, mas ele poderia ser inicializado aqui também, que não teria problema nenhum. Aqui, ao invés da gente testar se o resultado é igual a 0, vamos testar se a opção é válida. Para testar se a opção é válida, é só colocar aqui, opção válida. Então, se opção válida, já vai executar... Aqui, no caso, seria opção inválida. Então, por exemplo, seria um não opção válida. Ah, a opção é válida? É. Então a gente nega esse valor aqui e mostra a opção inválida. Aqui a gente não precisa fazer comparação de opção inválida igual a true ou igual a false. Por exemplo, opção válida igual a false. Tem gente que faz isso, mas não é necessário. É só a gente passar aqui porque ele já tem um valor de verdadeiro e falso aqui da comparação, que seria o que a comparação vai retornar. 2, 0, ele mostrou. Ó, vamos somar, somou, deu 4, alguma coisa de errado. Bom, vamos subtrair agora. Subtraiu, ele mostrou o resultado 0, porque, por exemplo, aqui 2 menos 2 é 0 e continua sendo um valor válido para a opção. Agora vamos tentar uma opção inválida, opção 5. Aí ele já vem aqui e opção inválida. Por quê? Porque ele cai aqui, seta a opção válida para falso, verifica. A opção é válida? Não. Aí ele verifica. A negação da opção válida é verdadeiro? É. Então ele cai aqui em opção inválida. Por quê? A negação do falso é true, então ele atendeu essa condição. Bom, o switch case, ele é bom para você criar menus assim, modo texto, né? E fazer comparações de uma variável só, coisa do tipo. Aí, depois disso daqui agora, eu vou passar, acho que laços de repetição. Geralmente, eu tô tentando me lembrar aqui se as pessoas elas passam laços de repetição ou arrays. Eu acho que é array, mas eu vou passar o laço de repetição primeiro porque vou ver se facilita depois o entendimento sobre o que é uma lista e coisa do tipo e como que a gente pode estar iterando sobre ela. Com isso daqui que você tem, você já consegue criar alguma coisinha bem simples, bem simplesinha mesmo, mas aí com laço de repetição e array você já vai estar conseguindo criar coisas mais complexas. E depois, por último, eu vou passar funções, que no caso no Java são métodos, mas como eu estou passando o Java de uma forma estruturada, como uma linguagem estruturada e não como uma linguagem orientada a objetos ainda, ele vai funcionar como se fossem funções, que é como o C puro, não o C++, o C puro. Trabalha o PHP também dá para trabalhar assim, tanto orientado a objetos, mas tem bastante gente que trabalha sem a orientação a objetos. A orientação a objetos ela é uma mão na roda para você conseguir deixar seu código organizado, e é de suma importância para um programador nos dias de hoje saber programar orientado a objetos. Então eu estou passando esse básico aqui para vocês mesmo, meio rapidinho, para vocês terem uma noção de código mesmo, para você estar implementando depois orientado a objetos, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários e se inscreve no canal, beleza? Falou, até mais!